A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. É com grande alegria e satisfação em nosso coração que estamos aqui para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz, programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Quem vos saúda nesta oportunidade com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, pastor Cláudio Morandi. Que Deus te abençoe sua vida, a vida da sua família, e que hoje vamos estudar mais um pouquinho sobre a verdade da palavra de Deus. Nosso compromisso não é com religião nenhuma. Nosso compromisso é em anunciar a Jesus Cristo e este crucificado. Então prepare aí o seu coração, prepare aí um papel, prepare uma caneta, esteja fazendo algumas anotações importantes, anotando os textos que nós iremos citar aqui hoje, e o tema dessa ministração será Conhecendo a Verdade. A verdade é só uma, é Jesus Cristo, não existe outra verdade. Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias e abri-la no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 38. Somente o verso 38 do capítulo 18 do Evangelho de João. Assim diz a palavra de Deus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Pai, em nome de teu Filho Jesus, vem abrir o nosso entendimento para que a tua palavra possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. Faça uma obra de regeneração. A tua palavra, ela tem este poder. Nós não somos capazes de realizar aquilo que somente o teu Espírito faz pela sua palavra. Te damos muitas graças porque o Senhor Jesus Cristo já realizou a obra de regeneração. Ele morreu numa cruz, mas também levou toda a humanidade a morrer no seu corpo. E que nessa oportunidade os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa ver claramente a tua verdade. E a tua verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo e este crucificado. Fala com cada um de nós. Glorifica o Senhor Jesus Cristo, levando almas e vidas para que Ele então as regenere. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Uma pergunta interessante que nós devemos fazer sempre é: o que é a verdade? Esta foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Interessante, meus queridos ouvintes, que Jesus, ele não respondeu à pergunta de Pilatos. Jesus, ele não tratou de instruir a Pilatos a respeito da verdade. Por quê? Porque ele sabia que Pilatos não tinha o desejo de saber, de crer e de obedecer à verdade. Jesus não lhe deu resposta porque a verdade é indiscutível. A verdade, ela é incontestável. A verdade, ela é imparcial, é o princípio certo, é o real. A verdade, ela é sempre forte, mesmo parecendo enfraquecida. Por quê? Porque Jesus estava preso, sendo julgado por Pilatos e por todos aqueles ali que estavam principais sacerdotes e toda aquela turba de gente religiosa que realmente estava ali para julgar a Cristo. E Pilatos disse que não achou nele crime algum. Então, Jesus Cristo, ele poderia ter respondido naquele momento a pergunta de Pilatos se o quisesse.
Porque Jesus mesmo é a verdade. Ele é a verdade. Ele se manifestou para nos trazer a verdade e para desfazer a mentira. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E mais para baixo, no versículo 17, está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eu quero que você compreenda uma coisa muito importante, que 1000 erros, eles podem viver em paz uns com os outros, mas a verdade, ela é um martelo que os quebra todos em pedaços. Isto porque a palavra de Deus, ela é fogo purificador de consciência poluída, e também a palavra de Deus é martelo que despedaça coração petrificados. Aqueles corações empedernidos que nem mesmo martelo, nem mesmo nada pode quebrar. A palavra de Deus, ela é este martelo que esmiuça a pedra. Em Jeremias 23, versículo 29, a Bíblia diz que não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Aqui existe um fogo, é o fogo da palavra, mas infelizmente muitos crentes estão buscando outro tipo de fogo, é um fogo estranho, não é o fogo da palavra de Deus. Estamos vivendo uma época em que os crentes estão analfabetos de Bíblia, não sabem nada de Bíblia, são preguiçosos para ler as Escrituras Sagradas, mas tem aí visões, mas tem revelações, tem profecias, tem expulsão de demônios, tem muitas curas, mas não tem a certeza do seu novo nascimento, não tem a certeza da sua salvação. Você que está me ouvindo nesse momento, se você vier a morrer hoje, ou se Jesus Cristo voltar hoje para buscar a igreja, você tem certeza da tua salvação? Ou você ainda tem dúvida? Olha, queridos, não descanse na dúvida. A palavra de Deus é a verdade que permanece para sempre. No Salmo 119, versículo 160, eu gosto muito de citar a Bíblia, né? Então, a Bíblia, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então nós vamos, enquanto ouvimos a palavra, vamos ter muita fé, porque a fé, ela vem pela palavra de Deus, pela pregação de Cristo. E no Salmo 119, o versículo 160, está escrito assim, que as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Por isso que conhecê-la é a coisa mais sublime que pode acontecer a um homem, a uma mulher, a um jovem, a um adolescente. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32, um texto que todos nós conhecemos, ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a nossa libertação não está aí em fazer reuniões de quebra de maldição, de curas, não, está em conhecer uma pessoa. Conhecereis a verdade. Quem é esta verdade? Esta verdade é Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? João 14,6. Então, quando nós conhecemos a verdade, o que significa conhecer a verdade? É conhecer Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo. E eu e você, nós sabemos perfeitamente que a verdade, ela é rigorosa, ela é implacável e ela é cruel. Por isso que tem muito aí pregador barateando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser barateada. Doa quem doer, ela tem que ser pregada na sua inteireza. Porque, como ela mesma diz, como fogo e martelo, a palavra de Deus, ela pode fazer doer, machucar, ferir os preconceitos, ferir a tradição, ferir a nossa religiosidade, a vaidade e o amor próprio.
Se existe alguém que nós amamos neste mundo, é nós mesmos. Mas entenda uma coisa, nada podemos fazer contra a verdade. Temos de aceitá-la de qualquer maneira, sem nenhuma oposição. Mesmo que a verdade doa, machuque, aceite de qualquer maneira. Por quê? Opor-se contra a verdade é simplesmente impossível. Já dizia o grande rei Salomão, lá em Provérbios 27, os versículos 5 e 6, ele diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porque quem lhe ama vai dizer a verdade para você. Não vai te iludir, não vai te enganar. Porque apesar da dureza da verdade, o que eu e você nós não podemos de modo algum é deixar de proclamá-la na sua inteireza. A verdade ela precisa ser proclamada, não importa como a pessoa vai receber. Ela tem que ser pregada. Agora, o que todos precisam saber com urgência é que nós viemos ao mundo com uma natureza perversa, maligna e condenados ao inferno. A Bíblia é muito clara lá em Salmos 9, verso 17, que os perversos, os ímpios, serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, 17. É um versículo bastante duro, mas é a verdade. Se uma pessoa não nascer de novo, ela continua sendo perversa. Um perverso bonzinho, um perverso que vai na igreja, um perverso que não rouba, que não mata, que deseja o bem de todo mundo, mas não tem paz. Existem tantos crentes. Agora eu quero que você saiba a grande diferença entre ser crente e ser um filho de Deus. A palavra fala que para os que são crentes. Crente é aqueles que não são nascidos de novo. Porque até o diabo, os demônios creem e estremecem. Né? Agora, aquele que nasceu de novo, aquele que passou pela cruz, aquele que creu, que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo, este é uma nova criatura. Este é um filho de Deus e ele tem paz, porque, segundo está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14, ele é a nossa paz. Este ele é Jesus. Quem tem Cristo tem paz. Quem não tem Cristo não tem paz. E pode ser um crente perverso. A Bíblia diz lá no profeta Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21, está escrito assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E eu tenho encontrado muitos crentes que não têm paz. Eles estão pedindo para Deus paz. Deus nos dá paz. Se não tem paz, porque não tem Cristo. São crentes. Tem lá na congregação deles pregação. Tem lá na congregação deles reunião de oração. Tem lá na congregação deles grupo de louvor. Tem campanhas. Tem uma série de coisas, mas não tem Cristo. O Cordeiro está do lado de fora. Assim era com a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus está dizendo: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está vendo? A igreja estava ali fechada, o povo reunido, uma igreja muito bonita, com excelentes pastores, a comunidade reunida, louvando, cantando e orando, mas Jesus está do lado de fora, porque eles nunca haviam nascido de novo. É necessário, queridos, é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, Jesus disse em João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, eu já disse aqui algumas reuniões, já disse aqui algumas ministrações, que é a troca de coração. É Deus em Cristo, tirando o nosso velho coração,
nos dando um novo coração pela ressurreição. Como que Deus nos troca o nosso coração? Ele crucifica o velho e pela ressurreição nos dá um novo. Onde é que está escrito isso? Em Romanos 6, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, Cristo morreu, mas ele me levou a morrer com ele. E quando eu creio na minha morte com Cristo na cruz, eu estou justificado do pecado. Ou seja, lá ficou tudo que é velho do pastor Cláudio. Ficou meu velho coração, ficou minha natureza perversa, minha natureza terrena, adâmica. Mas pela ressurreição, a palavra fala em Efésios 2,6, que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é novo nascimento, isto é vida nova, isso é vida de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso não é religião, isso não significa ser membro de igreja, significa ter uma experiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. E todos nós somos gerados de uma semente corrupta. Em 1 Pedro 1,23, a palavra fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já disse para vocês aqui que Jesus disse para Nicodemos em João, 3,3, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso que o ser humano, qualquer pessoa, já nasce contaminado pelo pecado e com a propensão para o mal. Aí o salmista ele reconheceu em si mesmo essa triste realidade. Ele vai expressar isso lá no Salmo 51, versículo 5. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o homem que nasce neste mundo, ele já nasce espiritualmente morto. Efésios 2:1, a Bíblia diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida. Para pensar um pouquinho. Se ele vos deu vida, que vida que você tinha antes de Cristo? Nenhuma. Você estava indo para a sepultura. Dentro de pouco tempo você iria morrer e iria direto para o inferno. Mas Deus, por graça, providenciou para que nesta oportunidade você ouvisse essa ministração, pudesse ter os seus olhos abertos e crer na verdade de que você é um renascido, porque você creu que já está crucificado com Cristo, logo já não é mais você quem vive, mas agora é Cristo que vive em você. Isso está escrito na Bíblia, você precisa de crer, porque se você não crê nessa palavra, você não vai viver com Cristo. Lá em Romanos 6,8, a Bíblia diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas se você não crê que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Pode tirar essa ideia da cabeça, porque você é bonzinho, porque você frequenta a igreja, você canta no louvor, você prega, você dá o dízimo. Mas se você não nascer de novo, você pode fazer tudo isto e morrer e perecer eternamente no inferno. Porque o primeiro homem que nasceu neste mundo, depois da queda de Adão, foi Caim. E este assassinou o segundo, seu irmão Abel. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está vendo? Aqui, irmãos, está mostrando que a depravação da raça humana, ela caminhou com tanta rapidez, até culminar na destruição do mundo com o dilúvio. E o versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Amados, entendam uma coisa, que o dilúvio
ele não pôs fim à natureza pecaminosa da humanidade. Isso aqui foi tão somente uma advertência divina, um ato do juízo purificador de Deus a uma terra contaminada pela depravação humana que tinha chegado ao extremo. Por isso que Levítico 18, 27, a Bíblia diz assim: porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Por isso que a escolha e o livramento de Noé e sua família para serem salvos das águas foi uma demonstração do amor gracioso de Deus ao pecador. Porque Noé, ele era um homem justo e reto em suas gerações, e ele andava com Deus. E a sua salvação foi por graça imerecida. Agora, uma coisa interessante, depois do dilúvio, a natureza pecaminosa continuou nos descendentes de Noé até os dias de hoje. A natureza pecaminosa, bem como seu fruto, o pecado, se acham ainda sob a condenação da lei de Deus, porque lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, eu e você, nós já nascemos condenados à morte, porque nós já nascemos pecadores. E pecador não faz outra coisa a não ser pecar. Agora, interessante que Deus ele compara em sua palavra a maldade que há no íntimo do ser humano como a serpente na sua ação peçonhenta e venenosa que se revela desde a infância. Por isso que você às vezes não entende porque que você é um mentiroso e uma mentirosa. De onde que veio a mentira? Veio do diabo. A palavra fala lá no Salmo 58, versículo 3 e 4, está escrito o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Está vendo? A palavra fala que desde a concepção, enquanto a tua mãe estava com você ali no ventre, ela estava gerando um mentiroso. Uma pessoa que tem uma natureza de cobra, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Por isso que você não entende muitas vezes a tua crise de desespero, de nervo, de raiva. Porque você tem debaixo da tua língua uma serpente. Essa natureza maligna que rejeita em ouvir a palavra de Deus para encontrar na pessoa de Cristo a verdadeira libertação. Porque o mal do homem não está tão somente no que ele faz, mas especialmente no que ele é. Efésios 2:3, a Bíblia diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E eu e você, aliás, todos nós fazemos parte de uma geração má, corrompida pelo pecado. E é muito, mas muito grande o número daqueles que ainda se levantam contra a verdade. Os inimigos de Deus se encontram em nosso meio, bem perto de nós e dentro do homem. O preconceito, a tradição, a crendice, a religiosidade, a incredulidade, a intolerância, a estupidez, a ignorância, o orgulho, a vaidade, a mesquinharia, a ilusão, a tolice, a burrice, o disfarce, a soberba, o amor próprio, o interesse e a promoção pessoal. Por quê? Desde a queda de Adão, esses inimigos têm se manifestado contra Deus e a sua palavra. A manifestação dos opositores, dos falsos mestres e dos profetas mercenários podem ser vistas nos dias de hoje nas igrejas modernas, como a pregação totalmente deformada, sem fundamento, sem substância doutrinária, contraditória, incoerente, sem conteúdo sólido, obscura, defeituosa, mística e supersticiosa, pelo fato dos pregadores apresentarem um evangelho sensacionalista, periférico, um evangelho falso,
do agrado da mídia, onde as pessoas querem realizar os seus desejos e serem bem-sucedidas sem a renúncia da velha vida. É por isso que em 2 Coríntios 11:13, Paulo falou de uma forma bastante dura contra esses falsos apóstolos. Está escrito assim, 2 Coríntios 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, falsos pregadores, obreiros fraudulentos. Amados, isso é muito duro. E eu sei disso, você também sabe disso. Mas é a verdade da palavra. Nós não podemos vender barato. Porque não existe nada mais doloso e maquiavélico para o povo do que a tapeação e a fraude do púlpito, com uma pregação falsa, dissimulada e fraudulenta. Por isso Deus se levantou contra esses falsos pregadores, dizendo lá em Zacarias 10, versículo 3, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Amados, existem pregadores que não merecem crédito, pois não pregam a verdade em Jesus, são manipuladores do povo e da verdade. Em Malaquias 2:8 está escrito, mas vós tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, queridos, nós temos que voltar para a palavra de Deus e conhecer esta verdade maravilhosa, esta verdade gloriosa, que é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Nós já lemos aqui, lá em João 8:32, que diz que a palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus reitera no verso 36, João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, queridos, essa liberdade se deu lá na cruz, no corpo santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus dizia isto significando de que morte havia de morrer. Jesus morreu numa cruz, e foi na cruz que ele me atraiu e me crucificou, e me levou a morrer no seu corpo santo, para que pela ressurreição eu ganhasse a sua vida, uma vida nova, uma vida perfeita, uma vida liberta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Nós estamos aguardando uma visita tua na rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Estamos ali na liderança da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, ali bem no centro de Sidrolândia. Então nós temos as nossas reuniões todos os domingos às 9 da manhã e também às 19 horas. Venha você, traga toda a sua família. Você pode ligar para o nosso telefone 3272-4801, 3272-4801, que nós vamos lhe presentear com um CD, com uma ministração, ok? Ligue para nós, estamos aguardando a sua ligação. Será um prazer muito grande conhecer você, abraçar você e compartilhar com a tua pessoa sobre a verdade da palavra de Deus, tá certo? Nós vamos ter uma palavra de oração. Pai, abençoa todos quantos nos ouviram nessa oportunidade. Revela o teu Filho Jesus Cristo. Os abençoe com a revelação de Cristo. Amém. Queridos, um bom dia para todos vocês. Deus abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa, povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado lá na cruz. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita,